principado, potestade, dominadores. Então, entenda isso, no plano espiritual. Lógico, como ser humano, a gente tem que usar o álcool gel, tem que lavar a mão diariamente, sair com máscara, né? Para quem puder evitar sair, ainda mais com esse lockdown agora, né, na cidade, no estado, lógico, sim, tem que máscara, álcool gel, lavar a mão, ter os cuidados, chegar em casa, tirar o calçado, higienizar o calçado, tirar logo a roupa, tomar um banho. Normalmente é o que eu faço aqui em casa, certo, queridos? São recomendações necessárias. Quem puder tomar se informar sobre esses medicamentos que fala muito preventivo, né? Ivermectina, gomicina, enfim, esses medicamentos que você ouve falar aí, procure e assim por diante, alimentações que vai fortalecer o seu organismo, procure, mas no mundo espiritual, ore, repreendendo o espírito de morte por trás desse coronavírus, ok? Agora, irmãos, existe uma coisa chamada legalidade. Por que esse espírito de morte aí age? Porque foi dado a ele uma legalidade. É o que nós vamos ver aqui hoje. E quando há essa legalidade, é importante arrependimento e confissão de pecado. No dia 29 agora de março, todo cristão no Brasil está sendo convocado para fazer um jejum nacional. O jejum, não adianta só jejuar, entenda isso, não adianta só jejuar. Tem que haver uma confissão de pecado, tem que haver um arrependimento. E é o que fala aqui em Neemias, no capítulo 9. Fala assim, ó, no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, olha aí, com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé, fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Você está vendo? Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor Deus. Então, irmãos, o que está tratando aqui? Do famoso casamento misto. Aqui, veja bem, aqui os homens, irmãos, eles desconsideraram a orientação de Deus de não se casarem com mulheres pagãs. Então, querido, Deus havia sido claro ao afirmar que esse tipo de união traria contaminação espiritual e idolatria. Lá no livro de Deuteronômio, se você ler, você vai no canal Leles, nós temos a pregação dentro do livro de Deuteronômio, a gente explicando isso. Deus queria para ele, gente, um povo santo, uma nação pura, um rei de sacerdote. Então, por isso, Deus deixou claro na lei de Moisés que o povo judeu, o povo de Israel, eles não poderiam casar com pessoas estrangeiras. Por quê? Porque a idolatria era grande, queridos, mas muito grande naquele tempo. Não que hoje não seja. Aquele dia era terrível. Então, não havia como alguém que servia a Deus ter um envolvimento daquele misto, porque ia trazer consequências, como trouxe. Uma das coisas que levou Judá a estar 70 anos no cativeiro, um dos pecados foi esse. Eles voltaram com Esdras, quando Esdras estava reconstruindo o templo, eles começaram nesse pecado. Esdras levou eles ao arrependimento. Agora, Neemias havia voltado, reconstruído o muro, lá estava novamente o povo de Israel cometendo o mesmo erro, o mesmo delito, o mesmo pecado. Então, queridos, foi necessário que eles se apartassem dessas mulheres pagãs e até dos seus filhos. Só assim o propósito de ser uma nação santa, queridos, seria cumprido de fato. Então, queridos, veja bem, isso não era uma questão de hegemonia racial ou preconceito, porque o Hitler, por exemplo, ele queria uma hegemonia de raça. Se os planos Hitler tivessem dado certo, eu não estaria aqui, porque ele ia querer todo mundo lá, tá? Lourão e tal.
É diferente. Aqui em Israel não era isso. Não era preconceito estrangeiro, não, queridos. Era uma questão da pureza espiritual. Porque por serem adoradores de outros deuses, essas mulheres poderiam influenciar eles, e como muitas vezes aconteceu, o pecado da idolatria. Certo, amados? Então, naquela época, houve essa necessidade dessa separação. Hoje não. Hoje, se a pessoa é servo de Deus e o seu cônjuge não é, o que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai buscar a Deus, né? E porque por meio da fé dele, por meio do seu testemunho, o seu cônjuge possa se converter. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, que a mulher é santificada pelo marido, tá? Então, isso aí. Agora, só que aos solteiros, não. Quanto aos solteiros, é importante ele observar esse ensinamento, para quê? Para evitar depois de ele ter conflitos no seu casamento, tá? Bom, então foi necessário eles até se apartar. Agora o versículo 17, 19 nos fala assim: e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das suas maravilhas, que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparastes. Então, queridos, o que está acontecendo aqui? Eles recusaram ouvir a Deus. O povo de Israel, eles é chamado de povo de dura cerviz. Eles recusaram. Devido à multidão de pecados, queridos, Israel poderia ter sido aniquilado por Deus. Mas esse nunca foi o seu desejo. O amor de Deus, queridos, o amor divino, retardava a sua ira para não destruir a nação. Porém, queridos, Deus precisou recorrer à disciplina por meio da escassez, por meio da dor, né? E do triunfo dos ímpios, com a única finalidade de trazer o seu povo de volta para si. Ou seja, Deus ele permitiu que viesse sobre eles dor, Deus permitiu que viesse sobre eles conflito, Deus permitiu que o ímpio triunfasse para fazer o povo voltasse para isso. Irmãos, será que não é isso que está acontecendo hoje? Porque Deus ama você, Deus ama aquele que se converte, Deus ama aquele que o aceita como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que a morte do ímpio não agrada a Deus, mas a morte do justo, essa é agradável aos olhos do Senhor. Queridos, o maior prazer do nosso Deus é restaurar, é restituir e fazer justiça aos seus escolhidos. Quem sabe, irmãos, esse momento que nós estamos vivendo é algo permitido por Deus exatamente para isso, para fazer a igreja se voltar para Ele. Ontem eu estava vendo na internet que tem um pastor aí, meio famoso aí, que um tempo atrás eu estava vendo uma pregação dele, ele orando, dizendo: eu oro a Deus para que mande uma luta para a igreja no Brasil. Ontem esse camarada estava na internet pedindo o povo de Deus para se unir, para orar, devido às leis que vêm sendo feitas contra o povo. Eu penso, poxa, hipocrisia. Porque no meu entender, esse pastor ele tem que se arrepender. Porque ele prega, aí eu oro para que Deus mande uma luta sobre a igreja. Como se a gente já não tivesse luta. Agora ele está orando para o povo se unir, clamar a Deus por misericórdia. Eu espero que alguém que seja próximo desse pastor mostre isso a ele. Eu espero que o Espírito Santo mostre isso a ele. Porque ele vivia pregando, ele queria uma luta sobre a igreja brasileira, agora está pedindo para o povo orar. Não, mas ele não pediu a Deus? Está aí na internet essas pregações desse cara. Então, a gente tem que ter cuidado, porque luta a gente já tem, batalha a gente já tem, ainda vamos ficar pedindo mais batalha, mais luta e etc. Né? Então, irmãos, porque Deus, ele nos ama.
Ele ama Israel. Então, o que ele permitiu, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram blasfêmia, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Aqui, queridos, era o Neemias, ele orando, ele clamando a Deus para perdoar o povo daquele seu pecado. Então eles se arrependeram e confessaram. É o que nós temos que fazer. E para encerrar, fala assim, e desde o teu bom, e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste. Olha, e deste o teu bom espírito para os ensinar. A presença do Espírito Santo, queridos, nos guiando e nos ensinando, prova o cuidado de Deus para conosco. Queridos, o Senhor nosso Deus, amado, Ele é Pai que disciplina, mas também provê tudo o que nós precisamos. Então, queridos, vamos orar nesse instante. Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé, Israel estava vivendo um momento de disciplina, mas Neemias reúne o povo, leva o povo a se arrepender dos pecados, a confessar aqueles pecados. Senhor, tu sabes que no dia 29 de março agora, o povo de Deus no Brasil está sendo convocado para um jejum. Senhor, mas não é necessário apenas jejuar, é necessário uma confissão de pecado, é necessário um arrependimento. Oh, Senhor meu Deus, será que as nossas festas de Natal estavam te agradando? Será que as nossas festas de aniversário, será que as festas que sempre fizemos na obra, no ministério, na igreja, vinham agradando ao Senhor? Será que os cultos vinham agradando ao Senhor, ó Pai? Será que a maneira do povo de Deus, chamado povo de Deus, estar vivendo neste mundo, vinha agradando ao Senhor? Meu Deus, a gente encontra aqui Neemias agora, ele trazendo o povo, ele reunindo o povo, ele convocando o povo para um jejum, para um período de oração, de meditação, de arrependimento, de confissão do pecado. E ele fala, meu Deus, que aquele povo era teu, e que mesmo quando eles erraram, é verdade que o Senhor os disciplinou, mas é verdade que o Senhor também usou de misericórdia. E assim eu oro, Pai, use de misericórdia, como diz Abacuque, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Oh Deus, sede misericórdia, porque só a misericórdia do Senhor, para fazer com que a ação desse coronavírus cesse sobre nossa vida, nossa família, nosso planeta, nosso país, em nome de Jesus. Use de misericórdia, eu peço de misericórdia para mim, para minha casa, para aqueles que estão nos ouvindo, nos escutando. Eu repreendo esse espírito de morte na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus, e que cada um dos teus filhos possa usar dessa autoridade e usar de misericórdia e clamar a ti e repreender esse espírito de morte por trás desse coronavírus que tem assolado almas, almas e almas. Deus, dá-nos sabedoria no confrontamento, na área espiritual em relação ao Covid. Eu sei que tem a humana, os materiais humanos necessários, mas que o teu povo possa entender que é um momento também de invocar o nome do Senhor no mundo espiritual para que cesse essa praga, para que cesse a ação desse vírus em nome do Senhor Jesus, o qual por trás dele eis aí um espírito de morte assolando vidas. Assim eu oro, assim eu te peço, assim eu creio e desde já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Meus amados, Deus abençoe você grandemente. Olha, um beijo no teu coração.